Boa noite, meus lindos! Paz do Senhor para todos! Estamos transmitindo ao vivo para todo o planeta Terra. Que bênção, meus amados! Você que está aí na sua casa, você que está assistindo daí, aproveite. Não seja um crente também online, viu? Venha viver na comunhão. Então hoje vamos estar falando sobre viver em comunhão, meus lindos. O tema dessa reunião de terça-feira é adoração mais comunhão. Então vamos entender, irmãos, quem foi que mais promoveu a comunhão. Irmãos, é impressionante. Jesus, ele foi um revolucionador mesmo. Por quê? Irmãos, ele não escolhia pessoas para ele viver em comunhão. Interessante, irmãos, que aonde Jesus ele era convidado a ir, ele ia. Pecadores convidaram Jesus, religiosos convidaram Jesus, pessoas da alta sociedade convidou Jesus, irmãos, e assim muitas pessoas convidaram Jesus a ir nas suas casas, né, comer. Eu lembro de Mateus, publicano foi, e ali Jesus evangelizou, e o Mateus se tornou um discípulo de Jesus. Zaqueu, irmãos, também convidou Jesus para ir na sua casa. Então essas reuniões de comunhão, Jesus sempre participou, mas com um propósito. Jesus não ia lá encher a barriga não, irmãos, né? Jesus, como foi interpretado de comelão e beberrão, de tanto Jesus ir na casa desse povo. Alguns fariseus falavam para os seus discípulos, né, que Jesus era comelão e beberrão, porque Jesus ele promovia a comunhão em um aspecto, em um ambiente de alegria, de festa, e de fato ter os comes e bebes. A minha esposa está até tomando um cafezinho ali, irmãos, olha que coisa legal. Aí, até escondeu o copo. Então, irmãos, queridos, na presença de Deus, irmãos, quando é tudo feito com ordem, com decência, nós temos a liberdade. Então Jesus, ele ia lá, comia, bebia, mas o foco dele era o reino de Deus, o reino dos céus. Então, irmãos, quem foi o mentor, né, vamos dizer assim, né, no Novo Testamento de comunhões foi Jesus. Ele desencadeou, né, essas oportunidades, mas com um propósito, com uma oportunidade de ensinar alguma coisa. E hoje nós vamos ver aqui que na última ceia, que ele promove, a última ceia ali com os seus discípulos, e João narra essa história. Abra comigo aí, no Evangelho de João 13. Então, João vai falar, irmãos, o que aconteceu naquela última ceia. E foi um momento de comunhão, com comes e bebes, mas o propósito maior era Jesus trazer aquele povo a ser um. Irmãos, não tem como acontecer uma comunhão celestial se o mundo não vê. Não tem como, irmãos. O próprio Jesus falou em João mesmo 17: eu e o Pai somos um. Aquele que vê a mim, vê ao Pai, para que o mundo creia que eu fui enviado. Então, Deus e Jesus, irmãos, eles eram tão vivia tão em comunhão, tão em unidade, que era um. Então Jesus, ele veio trazer isso para nós, que a gente viver em comunhão, em unidade, e na comunhão, e na comunidade, na igreja, né, no corpo dele. Então ele pega junto os seus discípulos e ele fala assim, João 13, a partir do 1: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. O óculos, irmão, estou tendo dificuldade aqui. Capacita, Senhor. É o 4, né? Levantou-se da ceia,
tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxaguá-los com a toalha com que estava cingido. E aproximando-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: o que faço não sabes agora, mas compreenderás depois. Irmãos, nesse versículo paramos aqui no 7. Queridos, até aqui Jesus ali na ceia com os discípulos, aproveitando a ocasião da Páscoa, onde eles ali levavam os animais para o sacrifício, porque a Páscoa aqui para eles estavam representando, lembrando a saída dos judeus lá do Egito. Então a primeira Páscoa, irmãos, foi constituída ali no Êxodo 12, quando o povo sai e ali eles celebram uma Páscoa. Essa Páscoa era para se lembrar de geração a geração. Então aqui era a época de comemorar a saída dos israelitas do cativeiro de Faraó, né? E aqui nessa época Jesus já estava se revelando como o Cordeiro de Deus, o sacrifício único, né? Que todos teriam acesso a Deus através desse sacrifício que era ele. Então nessa última Páscoa ali, que ele teve a oportunidade, ele chama os seus discípulos, e ali, além de ele pegar aquele pão que nós falamos no domingo, comer aquele pão, pegar aquele suco que representava ali o seu sangue, ele faz algo diferente dos outros discípulos, dos outros livros, né? Os outros evangelhos sinóticos não fala. Esse acontecimento de lavar os pés só foi aqui em João. E aí, irmãos, nessa ceia, ele vai ensinar a Pedro aqui no versículo 7. Quando Pedro vê que ele está chegando perto, ele rejeita. Ele fala: espera aí, Senhor, só lavar os meus pés. Porque, irmãos, dá o que entender que lavar os pés é uma posição de humilhação. Dá o que entender que essa posição é algo constrangedor de você abaixar. Esses dias alguém lá na empresa tem um problema no sapato, e ele conversando muito comigo, ele gosta de conversar comigo, ele fala: irmão, conversa comigo, irmão, qual é a palavra que você tem para mim hoje, irmão? Ele me chama de irmão, é o chefe da almoxerifado da empresa. Ele fala: irmão, o que você tem que falar para mim hoje? Aí eu falei, lembrei de uma palavra agora aqui, em Salmo 107,5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. E conversando com ele ali, ele percebeu que o sapato estava solto. Aí eu: espera aí. Ele: não precisa amarrar não. Eu falei: não, eu vou amarrar, eu faço questão. E ele não deixou, irmãos. Por quê? Há um sentimento e uma perspectiva religiosa de quem se abaixa para fazer isso. É uma posição de humilhação, irmãos. E aí Jesus fala: Pedro, o que eu faço agora? Você não entende. Porque o pensamento de Pedro, irmãos, era sem um entendimento mesmo do fundamento que Jesus queria ensiná-los. Então Pedro rejeita. Lavar os pés? Que é isso, Senhor? O Senhor? Jamais! Senhor! Não, e ele se esquivando ali, e não, Senhor, lavar os pés? E Jesus dá uma dura nele, irmãos. Jesus repreende ele, porque Jesus, ele é um mentor, ele que promove esses momentos de comunhão, e para constranger mesmo, tinha que ser Jesus, irmãos. Isso tinha que partir de Jesus, isso não tinha que sair dos discípulos, porque o pensamento de Pedro estava muito longe. E é o primeiro texto, é o primeiro acontecimento que é registrado, é aqui de lavar os pés, irmãos. Então tinha que ser Jesus, ele que tinha que ser a figura primordial, única de fazer isso, porque não podia ser um discípulo, não podia ser outro, porque ninguém tinha essa perspectiva, ninguém tinha essa visão. Lavar os pés? Os outros ficaram até constrangidos. Então esse cara eu quero, mas Pedro, ele é um camarada ousado. Pedro falou: jamais, o Senhor lava os pés. E Jesus: Pedro, você não entende o que eu estou fazendo, porque o propósito, irmãos, era espiritual.
Jesus ali, ele estava querendo ensinar para Pedro que aquele ato, irmãos, ali, era um ato de estreitar o relacionamento, era um ato de intimidade, era um ato, irmãos, de comunhão. Ele estava querendo ensinar para Pedro ali, queridos, que aquela posição de humilhação não é para qualquer um mesmo. De lavar os pés é para os íntimos, é para os chegados. E Jesus, ele era chegado dos seus discípulos. E agora Jesus, ele tinha um propósito, irmãos, de ensinar. Porque Pedro não entende, ele não estava entendendo quando aconteceu isso. E Jesus fala no versículo aqui, de número 7. Né? O que eu faço, não o sabes agora, mas compreenderás depois. Porque, irmãos, eles estavam em um processo de aprendizado. Irmãos, a gente na vida, nós não podemos nos precipitar. A gente não podemos nos precipitar, porque, irmãos, as coisas vão se encaixando. Irmãos, com Deus as coisas é assim, querido. A gente tem que compreender. Ele aqui, Jesus fala, Pedro, tu não entende, mas tu vai compreender. Irmãos, uma vida com Deus, uma vida de fé, nós temos que estar atento, preparado, que vai estar mudando muitas coisas. A gente é como um vento, irmãos, é soprado para um lado, para o outro, a gente vai para onde a gente não quer. Deus faz isso, irmãos. Deus manda Jonas ir lá em Nínive. Jonas quer ir para Tarsis. Aí, estava fora para ir. Deus mandou ele fazer uma coisa, ele estava querendo fazer outra. Irmãos, com Deus, a gente não tem mais o livre-arbítrio. E quando a gente usa o nosso livre-arbítrio, normalmente é para o afastamento, é para o pecado, é para a gente realmente ficar longe de Deus. Então, com Deus, o nosso livre-arbítrio, irmãos, ele não pode ser mais utilizado. A gente tem que estar aberto para entender. Porque foi o que Jesus falou, Pedro, tu não entende isso. Mas tu vai compreender depois. Porque assim, irmãos, sempre depois nós vamos entender algumas coisas. No momento a gente toma decisões precipitadas. E depois, irmãos, a gente fala, oh meu Deus, por que eu fiz isso? Ah, meu Pai. Porque assim, irmãos, a nossa vida é cheia de mistérios e nós estamos amadurecendo e ficando experientes a cada dia. Então, por isso que Jesus falou, Pedro, tu vai compreender, é depois. Mas um momento, irmão, às vezes nos faz tomar decisões precoces e depois a gente se arrepende. E depois a gente não quer voltar atrás. Depois a gente não tem a capacidade de se humilhar. Mas nós às vezes causamos. E às vezes causamos porque nós não entendemos. E vamos compreender depois. Mas aí, irmãos, a gente faz muitas coisas que para a gente consertar depois também, às vezes é complicado. É muito complicado. E aqui Jesus, irmãos, ele quis ensinar isso para Pedro. Porque a vida com Cristo, irmãos, nós cristãos, nós que a igreja de Jesus, nós vivemos a multiforme graça de Deus. Deus, ele não tem só um padrão, irmãos. Deus vai falar com você de uma forma, vai falar comigo de outra forma. Deus vai me usar de uma forma, vai te usar de outra forma. Nós nunca vamos pensar, Deus só usa desse jeito. Não. Deus tem várias maneiras de agir, de falar, de ministrar aos nossos corações. Então, às vezes a gente fica preso em uma situação e a gente não consegue, irmãos, enxergar. A gente não consegue ampliar o nosso entendimento, porque a gente foca em algo. Então Pedro focou o que aqui só é uma humilhação. O Senhor lava os meus pés. Isso não é normal, Senhor. Interessante, irmãos, que na cultura judaica isso era comum. Isso era comum. Mas Pedro, olhando para Jesus, falou, não, Jesus não pode fazer isso, ele é nosso mestre. Se fosse o outro, se fosse até João, eu até aceitaria. Se fosse o Marcos, eu até aceitaria. Agora Jesus não. Não, Jesus jamais vai limpar os meus pés. Porque era comum. Jesus não vai na casa de Simão. E aí ele fala que
Jesus chega lá na casa de um religioso, um fariseu chamado Simão. Lucas fala isso, Lucas 7 fala isso. E aí Jesus chega lá, e Jesus é convidado e se assenta e começa a falar ali alguns assuntos políticos, religiosos, uma conversa agradável. Mas Jesus fez uma observação, porque chega uma mulher pecadora, a Bíblia fala, vai aos pés de Jesus, lava os seus pés, olha bem, Jesus lavando os pés aqui, irmãos. Ela lava com as lágrimas, Jesus seca com a toalha, ela seca com os cabelos e ainda joga perfume nos pés de Jesus. Aí o camarada olhou e falou: se esse fosse profeta mesmo, se Jesus fosse profeta, ele saberia que essa mulher era uma mulher terrível, pecadora aqui no nosso meio, uma mulher rejeitada, ninguém quer ver com essa mulher. Aí, queridos, Jesus vendo todo aquele questionamento no coração dele, Jesus vai falar: olha, eu cheguei aqui, você não me saudou com um ósculo, que era normal receber com um beijo, irmãos, no rosto, lógico, né, irmão? Não é selinho não, viu? Aí Jesus falou: você não me recebeu com um ósculo, eu cheguei aqui, você não lavou os meus pés, eu cheguei aqui, eu não fui honrado com a cultura nossa, em outras palavras. E essa mulher, desde quando chegou aqui, ela não para de chorar, secar e passar perfume nos pés. Então Jesus, irmãos, ele estava ali fazendo agora com o seu discípulo algo que era comum. Era comum essa tradição de lavar os pés. Mas agora Jesus fazendo foi a primeira vez. Por isso que Pedro ficou escandalizado. E com Jesus, irmãos, é assim, nós temos que estar abertos para as mudanças. Jesus não fazia, mas agora ele está fazendo. Pedro viu a mulher fazendo, mas agora quem está fazendo é Jesus. Porque o Evangelho é assim, irmão, com Jesus é assim. Jesus, ele está sempre trazendo coisas novas para nós. Não é a mesmice. E às vezes a gente fica preso em um padrão religioso, e a gente fica travado nesse padrão, a gente fica preso nesse padrão, e com isso, queridos, a gente perde a oportunidade de crescer e de viver intensamente em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos, porque há um pensamento, uma barreira religiosa que impede a gente crescer, que impede a gente ser alegre, que impede da gente glorificar, como a irmã falou, que ela gosta de dar glória, porque é assim, irmãos, quando a gente não tem aquele sentimento, aquele pensamento de religiosidade, a gente está livre, irmãos, para glorificar. É glorificar de pé, como diz nosso apóstolo, é para glorificar de pé, igreja, é para glorificar de pé, é de joelhos, é deitado, é sentado, é várias posições, irmãos. Nós temos que estar abertos, queridos, mas se a gente se fecha com o nosso sentimento religioso, colocando barreiras, nós vamos perder a oportunidade. Porque Pedro não entendia, não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí Jesus fala para ele no 8. Jesus responde para ele: disse Jesus: se eu não te lavar, não terá paz comigo. Irmãos, é assim. Aquele ato de lavar os pés e aquela posição que Pedro estava rejeitando era necessário. Era necessário Jesus ser o primeiro, ele dar a primícia desse ato, tinha que ser ele, porque, irmãos, para fazer parte do ministério de Jesus aqui nesse caso, Jesus tinha selecionado 12 irmãos, tinha 70, mas ele escolheu 12, e para ele escolher esses 12 irmãos, primeiro ele foi orar. Ele foi no monte, orou, e Deus direcionou esses 12 para ele. Inclusive Judas estava ali, irmão, um traidor. Porque tinha que ser um próximo dele. A profecia era um próximo dele. Não era um dos 70, mas era um dos 12. E aqui, queridos, Pedro, escolhido entre esses 12, diante de oração, Deus escolheu, colocou no coração de Jesus. Então, não era, irmãos, qualquer pessoa não, irmãos. Foi escolhido, queridos. Agora Jesus quer lavar os pés dele, ele está rejeitando. E Jesus fala: Pedro, se eu não lavar, tu não tem parte comigo. Irmãos, porque assim, para fazer parte da missão de Jesus, nós temos que nos despojar, irmãos. Nós temos, irmãos, que ser realmente o cara. Temos que ser a coroa.
pessoa-chave que ele está contando. Porque, irmãos, uma multidão existe. Existiu uma multidão, existiu os 70, mas ele peneirou e ficou com 12. Agora, um dos 12 não está entendendo o plano. E ele fala: tu não entende, mas tu vai compreender depois. E Jesus responde: mas se eu não lavar, Pedro, tu não tem parte comigo. Porque, irmão, para estar ligado e fazer parte, estar próximo, estar mais íntimo, e estar ali, irmão, desfrutando desses momentos do separamento. Foi separado entre muitos, os 12 irmãos. Eles tinham que realmente permitir aquilo, e eles tinham que entender que para fazer parte, eles tinham que deixar, porque depois eles tinham que fazer, irmãos. E o difícil é a gente fazer. O difícil, o desafio nosso está aí. Porque a gente é chamado. Jesus fala: 20 a mim. 20. E eu vou fazer vocês pescadores de almas. Aí depois Jesus fala: agora ide. Esse ir, o ide que é o nosso desafio. Por quê, queridos? Para a gente fazer parte do ministério, para a gente estar fazendo parte do projeto, da visão com Jesus, irmãos, a gente tem que se ralar muito. A gente vai ter que passar pelo funil, irmãos. A gente não vai passar assim no funil. É assim. Duas pernas tem que transformar em uma. Tem que passar dentro do funil. Com Jesus é assim. Então a gente é desafiado. Então Jesus fala: Pedro, se eu não lavar, tu não tem paz comigo. Porque, irmãos, ele tinha que lavar para trazer um ensinamento. E se Pedro não estava entendendo esse ensinamento, será que ele ia fazer, irmãos? Não. Se ele não permitisse, ele não ia conseguir fazer. Porque se ele não entendeu, se ele não passou por aqui, se ele não viveu aquilo, em todos os aspectos da vida, irmãos. A pessoa que andou a pé e hoje tem carro, ela sabe como é difícil depender de um carro, porque ela andou um dia a pé. Eu sempre tenho isso. Nós e minha esposa, nós sempre temos isso no nosso coração. Já tive muitas experiências. Teve uma, eu lembrei aqui agora, eu nunca tinha comentado isso com ela, mas eu lembrei. Pega aí, Mela. Não machucou não, né? Aí, queridos, estávamos na praia, eu não sei que praia foi, eu não sei se a Ju lembra, mas aí eu fiquei ali esperando o meu irmão. Ele estava com o carro dele, eu estava com o meu, lá na Bahia, estávamos na praia, e eu fiquei analisando aquele tempo do ponto ali, nós combinamos. Eu vi um cara o tempo todo ali, pedindo um cara, ninguém estava parando aquele cara. Eu falei: por que não está parando pro cara, né, meu? Um sábado à tarde, o cara estava vindo da feira com umas coisas. Eu falei: ninguém está falando com aquele cara, Ju. Olha que situação. E ele com um aspecto assim, de gente maltratada, gente de roça mesmo, não estava nem aí. E aí eu peguei e falei: vamos levar esse cara, vamos ver como esse cara vai, vamos. Não cabia, eu nem sabia onde era aquele lugar, cidade. Eu não lembro onde foi o lugar, lembra, Ju? Foi na Bahia, assim, nós estávamos numa praia, foi de Itacaré, né? Parece que Itacaré. Acho que foi Itacaré, estávamos saindo da praia e ficamos esperando o Léo, foi saindo de Itacaré. Aí meus irmãos, peguei aquele cara e botei no carro, eu levei ele, acho que era 10 quilômetros ali na fazenda que ele morava. E aí todo mundo ficou aterrorizado, a Ju ficou com medo, o Mel com medo, amigo estava, todo mundo ficou aterrorizado. E aí pronto, eu já dei uma de polícia ali no carro, para intimidar o cara, todo mundo ficou assustado. Eu falei: aí pronto, dei uma de polícia. Ela falou: mas Márcia, falando que a polícia cara veio armado também aí. Pronto, aí para intimidar o cara. Eu falei: bom, já dei calor para ele agora, todo mundo está com medo, e eu estou agora dirigindo aqui, quem vai me ajudar? Estou sozinho agora. Aí eu comecei a falar para o cara, eu falei para ele que deu para entender qual era a polícia, para intimidar o cara. Aí pronto, eu sei que paramos, levamos o cara, deixamos lá. Então, irmão, mas o meu sentimento ali falei: poxa, a gente sabe como é difícil. A gente que passa, irmão, pela situação de depender da carona, a gente sabe. Então é assim, queridos, quando a gente passa por uma situação, a gente vai entender a profundidade
situação, e a gente vai fazer mesmo, irmãos. A gente vai se entregar de corpo e alma, a gente não vai ter restrições, porque a gente viveu aquela dificuldade na vida. E no reino de Deus é assim, irmãos, é mais ou menos assim que ele espera. Porque Jesus falou, olha, o Filho do Homem não tem um direito na cabeça. É mais ou menos assim, uma loucura esse negócio de ser crente. É mais ou menos assim, ó, o Filho do Homem não tem um direito na cabeça, não tem horário para dormir, não tem horário para comer, anda a pé, vai tomar pau na cara, bate numa cara, vira do outro lado. Olha que loucura, irmão. Jesus nos desafiou a gente fazer. Se alguém falar, ande uma milha, ande duas com ele. Se o teu inimigo te pedir pão, dá de comer. Olha, irmãos, dá de beber. Porque você fazendo assim, vai amontoar brasas vivas sobre a cara dele, a cabeça dele. Então, você entende, irmão, como é desafiador para nós o Evangelho? E para Pedro fazer parte desse ministério de Jesus, o teste era, deixa eu lavar teus pés, Pedro. Por que, Pedro? Você não lavar, você não vai entender. Hoje você não vai entender, mas você vai compreender depois, Pedro. Irmãos, e Pedro compreendeu de tal maneira, vamos encerrar por causa do nosso horário. E Pedro entendeu de tal maneira, irmãos, que na semana que vem eu falo, terça-feira. Terça-feira você vai estar aqui. Terça-feira você também vai estar aqui, viu? Eu não quero você aí, quero você aqui. Vem estar aqui com essa multidão aqui. Aleluia. Tá certo? Não fique fora desse mover. Deus te abençoe, meu lindo. Você que está aí do outro lado. Então, meus queridos, terça-feira vamos concluir. Ficamos aqui. Então paramos em, me lembre na semana que vem, meus amados, é em João 13, versículo, vamos iniciar no 9, paramos no 8. Feche os teus olhos. Senhor, nós estamos aqui, nesse lugar, nós estamos aqui, Senhor,